Fala, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática do curso Exatas e hoje eu venho trazendo mais uma dica especial para você para essa prova do Enem que se aproxima, tá certo? Então me acompanha aqui, olha só o que eu botei pra gente. Análise combinatória, aquele assunto que a gente não gosta muito, mas existem aqui alguns processos, algumas ideias aí que vão nos conduzir no resultado desejado. Então vamos lá. A primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: o número de elementos fornecidos na questão é igual ao número de elementos requeridos pelo problema ou situação daquela questão envolvida? Se sim, você vai fazer uma permutação. Então essa nossa dica é sobre a ideia de permutação. Caso não seja essa ideia, caso não atenda a resposta da primeira pergunta, nós vamos então à próxima dica, onde falaremos de combinação e de arranjo e onde usar cada um, tá certo? Então, primeira ideia, o número de elementos fornecidos é igual ao número de elementos requeridos? Se sim, permutação. Mas, Bruno, o que é a permutação? A permutação é muito simples, tanto é que existe lá a permutação simples com repetição ou mesmo a ideia circular. Mas o que é, na essência, permutação? Permutação é a simples troca da ordem dos elementos. Então você tem determinados elementos que correspondem à resposta da primeira pergunta que irão ali trocar de lugar, irão então permutar. Princípio fundamental da contagem está diretamente envolvido a essa ideia. Nós temos então a permutação simples, que é simplesmente a ideia fatorial. O que é um número fatorial? Um número fatorial é aquele expresso por uma exclamação, onde determina um produtório decrescente dos números envolvidos. Então, se eu tenho ali 6 fatorial, eu vou ter então a decrescência produtória desses elementos naturais. Então, eu vou ter 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O produto de todos esses elementos vai dar então 720. Mas por que 6 fatorial? Foi usada no exemplo a palavra aceito. E a ideia dessas palavras é normalmente nós procurarmos a ideia de anagramas. O que é um anagrama? Anagrama seria a troca dos elementos, permutação, a fim de encontrarmos outras situações em ideias de símbolos, pois uma letra não deixa de ser um símbolo. O aceito, então, poderia ser escrito de várias formas diferentes. O O iniciando e o A finalizando, questões que envolvem um início junto ali com vogais e um final com consoantes, aí vai depender do tipo de questão. Mas para a gente, naquela ideia do aceito, nós simplesmente vamos trocar a ordem dos elementos, a fim de encontrarmos vários tipos de anagrama, várias situações representativas, tá certo? Muito fácil essa ideia aí. Bruno, por que a palavra é aceito? Porque você está estudando para ser aceito aí no seu concurso. É claro que existem várias outras formas de se escrever isso, mas eu procurei uma forma em anagrama, uma forma de simbologia, onde não houvesse repetição de elementos, para que nós pudéssemos falar, então, da simples permutação, tá certo? Aqui, ó, nós temos a permutação com repetição. E é claro que eu teria que trazer a palavra Enem, pois falta aí pouquinho para que a gente possa tentar ingressar na nossa faculdade por meio do Enem, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o Enem. O Enem ele é constituído de 2 letras iguais, símbolos iguais. Você pode perceber que na palavra Enem, ela é constituída de letras maiúsculas e na nossa palavra aceito, apenas a primeira, tá certo? A gente tem então diferenciações na hora de resolvermos questões que envolvam palavras com ideias maiúsculas e minúsculas, que é uma grande variação de questões da nossa prova do Enem. Então, voltando, na nossa palavra Enem, há então a constituição de 2 palavras, de 2 letras, 2 símbolos que se assemelham, que é o E, tá certo? Então, eu vou fazer uma permutação, olha a nossa fórmula. Permutação de N, eu não sei quantos elementos, enésimos elementos, e em cima eu tenho a simbologia alfa, beta, gama, teta, poderia ir até onde houvessem as simbologias iguais. Uma palavra interessante para testarmos essa nossa fórmula com repetição é a palavra Mississippi, que possui aí 4 S's e 4 I's numa ideia de 10 letras. Como é que ficaria o nosso exemplo Enem e como é que ficaria a palavra Mississippi? O Enem fica então na ideia de 4 letras, nosso numerador, 4 fatorial. E você já sabe o que é fatorial? É o produtório decrescente.
E no denominador nós teríamos a nossa repetição, que seriam os dois símbolos esses. Então, os dois símbolos esses estão determinados, então, em 2 fatorial. Isso geraria uma razão, uma fração comum, onde eu poderia simplificar pela ideia comutativa o 2 vezes 1 com o denominador 2 vezes 1, geraria, então, 4 vezes 3, que seria o produto final dessa permutação com repetição, que daria, então, o nosso valor 12. Muito simples. Agora, na palavra Mississippi, se são 10 letras, quem é o numerador? Exatamente, 10N. Agora, quem é o denominador? Se são 4 S e 4 Is. 4 fatorial, não esqueça do fatorial, vezes 4 fatorial, porque são as duas repetições de símbolos que nós temos. Tá certo? Agora vamos para a última, permutação circular. A fórmula da permutação circular, ela não é muito usual, não cai em muitos vestibulares. Mas vai que esse ano cai aí. Já trouxemos combinação completa no ano passado, por que não agora uma ideia circular? Na ideia circular temos a nossa fórmula n menos 1 fatorial. N é a quantidade de elementos, diferiríamos então menos 1 e aí usaríamos a fórmula a ideia fatorial. E eu trouxe um exemplo também de quantas maneiras 6 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração. E aí, de quantas formas? Galera, no próprio enunciado, ele já diz a ideia roda, já diz a ideia, a noção de círculo, tá certo? Por isso, permutação circular. Teremos então a permutação circular envolvendo 6 pessoas. Teremos então 6 menos 1 fatorial, o que agrega a ideia de 5. 5 fatorial é o simples produto desses números indo até o nosso fator natural 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 gera o valor de 120. Galera, primeira dica de hoje, muito simples, muito fácil. Qual é a nossa perguntinha? O número de elementos fornecidos é igual ao número de elementos requeridos? Se sim, permutação. E vimos aí as variações onde podemos usar os tipos de permutação. Tá certo? Agora me acompanha na próxima dica aí, onde a gente vai falar sobre combinação simples, combinação completa e a ideia de arranjo. Tá certo, galera? Bom, então é isso. Me acompanha então nas próximas dicas. Aquele grande abraço e a gente se vê por aí.